pessoal, hoje o tema da aula é sensações e percepções dos espíritos. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Tá dando para ver a tela tudo direitinho? Sim. Também. Alguém quer ler a agenda cristã? Eu posso ler, depois eu já emendo. Ah, não, a gente vai fazer a oração antes da agenda cristã. Agenda cristã, depois a prece. Tá. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Acho que a gente podia fazer uma reflexão assim íntima, né, de cada frase dessa. Por exemplo, às vezes a gente não quer perder nada, né? E aqui, no que a gente não quer perder? E muitas vezes perdendo é que se vence. Aqui está falando. Cedendo, que é uma outra dificuldade para a maioria de nós, a gente receberá muito mais recursos. Trabalhando, a gente já viu várias vezes que a gente consegue a nossa felicidade. E libertando, que é muito difícil, às vezes, a gente libertar, ou principalmente filhos, né? A gente tem aquele apego. Então, é libertando que a gente vai conquistar. E assim vai. Aqui, sacrificando-se, encontrar a paz, a gente tem que lembrar sempre que sacrifício significa sacro ofício. É um ofício sacro, né? Um ofício de luz. E para a gente, muitas vezes, tem essa conotação pesada de sacrificar-se. E amando iluminará sempre, que é o que a gente tem visto. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que ele é autoexplicativo, como você mesmo já colocou, acho que são esses os... Sim, e é sempre bom a gente fazer uma reflexão do quais são as nossas principais dificuldades. Por exemplo, num texto que sugere esses verbos. Qual é a maior? Será que é libertar? Será que é perdoar? Será que é trabalhar? Porque trabalhar tem um amplo sentido. Então, esses textos ajudam muito na nossa autorreflexão. E por isso é muito importante não apenas ler, mas sentir o que já é para mim mais fácil, o que para mim já é difícil ainda. E assim a gente vai se conhecendo através desse processo de reflexão. Sem dúvida. Quem vai fazer a prece inicial? Sou eu mesma. Então vamos nos conectando, imaginando muita luz nos envolvendo a todos, nesta aula de hoje, nesta reunião de trabalho, que possamos contar com a ajuda dos nossos mestres espirituais e nos mantermos conectados em sintonia para discutirmos e recebermos os ensinamentos de hoje, advindos desta doutrina de muita luz, que possamos assimilar os conhecimentos, gerar as reflexões e que isso nos auxilie no processo de nossa reforma íntima. Que assim seja.
Que assim Sim, seja. seja. Bem, o evangelho de hoje é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. É o item 5 a 7. Dai a César o que é de César. Eu vou ler os 2 primeiros itens, né? Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és e verás, e que que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Se levarais em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considerás as pessoas. Dizer-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e a esta inscrição? De César, responderam. Então observou Jesus: Dai, pois, o que é de César, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A questão proposta a Jesus na época era motivada pelas circunstâncias de haverem os judeus transformado em motivo de horror e pagamento dos tributos exigidos pelos romanos, o que lhe causava irritação e dificuldade em aceitá-lo, e assim transformar numa questão religiosa. A pergunta feita a Jesus: devemos pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, respondendo, disse-lhe: Dai, pois, o que é de César e que de César, e que Deus que é de Deus. Eu achei um texto muito interessante no livro Pão Nosso, Nós e César, que para mim responde toda essa questão, porque eu até disse para o Paulo, é um texto para mim bem complexo, mas ouvindo umas palestras de Haroldo, também concluí com isso aqui. Então é o seguinte: em todo lugar no mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembramos a extensão dos nossos débitos com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e a boa vontade. Consciente de que desatenção ou revolta nos que resolvem os problemas. Preferível é o discípulo que se sacrifique e sofra a demora-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que tente avançar desamadiadamente na sua época. Há decretos injustos ou maldosos. Recorda-se de cooperar com aqueles que governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueça de que melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerbada. Ajude com o seu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que
ele e nós somos o mesmo Filho de Deus. Então, essa passagem aqui, essa resposta, tudo a ver com o momento atual, com tudo que a gente está passando, né? Que fala, não dá vinagre a César. Então, eu achei muito interessante. Então, essa é a minha conclusão, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa, Cláudia. Ele está falando da crítica que nós fazemos ao governo, né? Isso. Então, É eu achei muito... que... Tá, pode falar, Regina. Então, eu achei que essa passagem, ela tem tudo a ver com o momento atual que vivemos, né? Eu vejo assim, se a gente faz uma coisa errada, e é tão interessante que na hora que eu estava lendo, estudando, e vinha algo na minha cabeça que é muito simples, assim, eu pensei assim, se eu jogo um papel de bala na rua, isso vai ter uma consequência. Se milhões pensar como eu e fazer a mesma atitude, a consequência vai ser terrível lá na frente. Mas se milhões pensar como eu, vou colocar isso no lugar correto, a consequência disso vai ser maravilhosa. Teremos um planeta melhor, uma cidade mais limpa, tudo vai fluir, né? E eu falei, nossa, uma coisa tão, parece simples, mas o significado é muito grande no total, né? Se a gente pensar. Então, de todas as atitudes que tomamos, eu vejo assim, se a gente parte para o bem, as consequências serão boas. Se a gente pensa porque o outro faz, eu vou fazer o mesmo, a gente está sendo corresponsável, mas se o outro faz, talvez ele não tenha o conhecimento, e a consciência vai nos cobrar ao amanhã, o porquê da nossa atitude, porque fizemos aquilo, né? Então, foi mais ou menos o que eu consegui entender de tudo isso aí, né? Isso, e ele está falando também que ao invés de nós vibrarmos para o governo, para ele ser cada vez melhor, nós criticamos muito. Esse é o vinagre. Sim. Mas a gente não se dá conta, como você disse, que a gente também participa da sociedade. Né? Nós fazemos parte dessa governança. Então, a gente às vezes fica esperando tanto, mas não faz a parte que nos cabe. Sim. E no caso de Jesus, que fala que ele não queria que as pessoas deixassem de pagar os impostos. O que os judeus esperavam? De um Messias que fosse libertar do jugo dos romanos. Sim. Aí ele chega e fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a parte material, as leis materiais, que também devem ser cumpridas. E Sim, não é tipo de libertação, é um outro tipo. É uma libertação de consciência, que vai sim. muito além dessa nossa passagem pelo Filho. Exatamente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Os Césares sempre existirão, né? Sim. Fica bem claro isso, que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque assim, sempre vai existir o lado material, que você tem que cumprir pagando a César, né? E não confundir as coisas e não misturar as coisas. Então, acho que fica bem claro, César sempre vai existir. Né? Enquanto estivermos evoluindo, César sempre vai existir. Hoje nós vamos ver um pequeno trecho de uma comunicação do Mozart contando como é Júpiter na questão da música. Aí, assim, é muito emocionante ver como se processa o mundo feliz, né? E quem sabe a gente, cada um fazendo a sua parte, a gente não chega o mais rápido possível a um mundo desse, né? Pode passar, pessoal? Sim. Vocês já tiveram aula sobre perispírito? Já ano passado. Então, o homem encarnado é composto do espírito, que é imaterial, princípio inteligente,
diferente. O perispírito, que é material, mas é uma matéria quintessenciada, ela vibra de forma diferente, e nosso corpo físico. Hoje nós vamos falar sobre as percepções dos espíritos e sensações. E para a gente entender como se processa, a gente tem que dar uma revisada no perispírito. Porque como o espírito errante já não tem mais o corpo físico, seja errante ou não, no plano espiritual, tudo vai ser captado pelo perispírito. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar, pode interromper, viu? Se vocês não querem revisar mais, vou dar uma passagem bem rápida. Então, essas são as propriedades do perispírito. Hoje, para a gente conseguir entender as percepções e sensações, nós vamos falar bastante da plasticidade do perispírito e da sensibilidade global. Vocês lembram mais ou menos como que se dá essas duas propriedades? Não. Não? Então vamos revisar. A sensibilidade global é a percepção do meio que envolve o espírito. Sem o corpo físico, acontece como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independente mesmo de posição ou direção. O que significa isso? Apesar de ter olhos, ouvido, o perispírito, ele não vê apenas através dos olhos, desse órgão, e nem ouve através dos ouvidos. Ele vê de uma forma global, ele usa todo o corpo dele, é um órgão de visão, de audição e de sentimento. Então, isso significa que ele consegue ter uma visão até atrás dele. Não fica circunscrito apenas no olho, como a gente. Então, tudo é global nele. Num trabalho mediúnico, os médiums, principalmente os videntes ou alguns outros, eles com os olhos fechados, eles conseguem ver se há alguém na sala, se não há no trabalho, como que se apresenta o espírito comunicante, e ele não vê com o olho físico. Ele tem uma visão através do perispírito. Ele ouve sons. Ele não está usando o ouvido do corpo físico. Ele está usando toda essa sensibilidade global do perispírito. Entenderam? Conseguiram revisar? Sim. E a plasticidade. O perispírito é eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Aqui ele está falando, o Zalmino Zimmermann é um escritor que a FEB encomendou 2 estudos para ele, o perispírito e a mediunidade. E ele fez um livro gigante de perispírito e outro gigante só sobre mediunidade. Nossa. E estudar o perispírito é extremamente importante para a gente entender a doutrina espírita e principalmente o mundo espiritual. Aqui
caso, ele está falando da aparência que o espírito vai ter após o desencarne. Mas essa questão da plasticidade envolve muito mais que isso. Envolve, por exemplo, o espírito que acha que tem uma doença, e a gente vai vendo isso ao longo dos slides, que se refere muito à plasticidade. E quem manda na plasticidade? A mente. Então, o perispírito é o espelho da mente. É isso que é importante para a gente seguir agora no estudo, fixar bem. A nossa mente é que vai coordenar tudo do perispírito. Quanto mais evoluído, mais controle nós teremos sobre a plasticidade do perispírito. Conseguiram relembrar? Nossa. Sim. Então, nós vamos ver sobre a percepção de tempo, de Deus, de sensações, de sofrimento, hoje. Após o desencarne, a alma conserva as percepções que tinha na Terra e adquire novas que aqui não dispunha. A inteligência é um atributo do espírito que se manifesta mais livremente quanto menos entraves tenha que vencer. Então, vamos pensar nessa frase. Depois do desencarne, o espírito não tem mais o corpo material, que nós já sabemos que é um grande entrave, muitas vezes. Eles chamam até de escafandro. Nós estamos, assim, numa jaulinha que é nosso corpo físico. Você imagine, por exemplo, muitos de nós usamos óculos, a nossa visão é bem limitada, nossos ouvidos também. Quando nós vamos para o mundo espiritual, que aqui vivemos com o perispírito, o que acontece? Tudo se expande. E ele se manifesta mais livremente quanto mais inteligente for o espírito. Porque ele tem menos entraves, que é o corpo físico. Agora, tudo depende também o quanto materializado o espírito for. A gente sabe que o perispírito, ele para a gente que é muito materializado, ele tem quase que as mesmas sensações do corpo físico. E à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito ele fica cada dia mais sutilizado. E que a gente não consegue nem conceber como que fica quase fluido. Mas nós nunca perdemos o perispírito. Mesmo nos espíritos puros, eles ainda existem. Eles são apenas muito mais sutis. E para a gente ainda é mais material, mais pesado, mais denso. E aí continua no Livro dos Espíritos. Os espíritos sabem de tudo? Conhecem o princípio das coisas? É claro que não, né? A gente sabe que quando partimos para o mundo espiritual, nada muda muito. Somos o que somos, aqui ou lá. O que diferencia é que esse véu que André Luiz cita, ele se desfaz e a gente começa a perceber coisas que antes não percebiam, mas somos as mesmas pessoas. É claro que tudo, mais uma vez, vai depender do avanço espiritual. Acontece que tudo mesmo, só quem sabe é Deus. Mesmo quando a gente chegar à perfeição relativa, tudo a gente não vai saber também. Agora, sobre a percepção de tempo.
Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para ele deixa de existir, por assim dizer. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Aqui eles estão falando para os espíritos mais evoluídos. O que significa? Que nós é que nos prendemos a anos, semanas, séculos. Para eles é um fio condutor, né? A nossa existência. E cada encarnação é um pedacinho dessa nossa existência como seres imortais. Então, aqui ele fala que quem se eleva no espaço não vê mais relevo, quer dizer, os que olham de cima deixam de se atentar a essas durações. Isso, sem deixar de falar também que cada planeta, que cada aglomeração de planetas, eles contam o tempo de uma forma diferente. Alguma dúvida, pessoal? Não? Pode seguir, então? Sim. No capítulo inicial do Nosso Lar, o Haroldo, quando comenta o estudo, ele fala que o autor do Nosso Lar, ele teve uma relação com Einstein. E eu não sou a pessoa mais própria a dizer, e Einstein estava chegando no conhecimento de que na espiritualidade também o tempo é diferente. Ele é mais rápido. Por isso que André Luiz, quando fala que passou quase 8 anos lá, ele fica assim, estarrecido, que para ele não foi aquele tempo perceptível. Mas as teorias sobre o tempo são tão enormes hoje em dia, né? E a gente está apenas engatinhando nesta questão de tempo e espaço ainda. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Tudo aqui vai depender da elevação espiritual, tanto em percepção quanto em sensação. O que significa que ele quer nos dizer que ainda somos cegos, né? A gente, dentro desse corpo físico, não tem a exata ideia das coisas. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado, isso é, das suas outras encarnações? Esse conhecimento lhes é ilimitado. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. O que ele está falando aqui de ressentir? Quando a gente pega o passado e lembra do passado, a gente traz ele para o presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. O que significa que partimos para o mundo espiritual. A gente viu no exemplo da Dona Laura, do livro Nosso Lar,
que André Luiz pergunta para ela se ela lembrava das outras encarnações, como que acontecia isso. Ela explica que as lembranças começaram a surgir naturalmente. Aí ela foi procurar e foi dado para ela a permissão de saber 300 anos. O que que acontece? A gente só nos é dado a relembrar o que nós podemos suportar, o que podemos aprender com essa lembrança, o que vai nos acrescentar. Muitas coisas ainda não temos condições de lembrar. Nós ficaríamos muito abalados e isso não traria nada de bom para o nosso crescimento. Mesmo aqui, encarnados, se nós tivéssemos até condições, a gente se lembraria, né? Mas é bom que a gente não se lembre. Quanto mais avançarmos, mais essas lembranças vão ficar afloradas em nós. Agora, a começar pela sua própria criação. Isso é uma coisa ainda muito nebulosa para a gente. E que conforme vamos caminhando, algumas verdades com certeza nos serão reveladas. E outras que aqueles nem citam, porque a gente nem compreenderia. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porque nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Aqui ele está falando do futuro individual do espírito. Quando o vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, é preciso que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Quer dizer, tudo ainda é limitado, mesmo para os espíritos mais evoluídos, essas limitações vão se dissipando cada vez mais. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Com certeza, todo mundo que faz parte da sua programação reencarnatória, querendo ou não, a gente antevê um pouco o nosso futuro. Mas a gente já estudou isso e sabe que, às vezes, chegamos na materialidade e fazemos tudo diferente. Então, o futuro que a gente sabe, com certeza é que todos chegaremos à perfeição relativa. Agora, que caminho iremos traçar? Aí ainda para a gente, nós vamos construir, né? Aqui ele pergunta, os espíritos podem ver Deus? Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isso ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais útil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem ser estes receber melhor
as advertências divinas. O que ele está falando aqui? Que essa intuição que a gente sente. Então, ele está falando que a gente vai sentir Deus dentro de nós cada vez mais, e não fora de nós. Aqui ele fala assim, por intuição, a proibição de fazê-la ou não fazê-la. Então, são esses pressentimentos, essa voz da consciência, é Deus em nós. E vamos cada dia estar mais conectados com ela, dando mais vazão a essa voz da consciência, que é a que ele chama por intuição. Tá todo mundo quieto, gente? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo vocês. Sensações. Constituindo elas, as sensações, atributos próprios do espírito, se-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê ou ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, o que ele está falando aqui? Também da questão 245, quando Kardec pergunta sobre a visão. Primeiro, ele pergunta se precisa ter luz para que os espíritos possam ver. Eles explicam que não. Que a luz vem do seu próprio ser. Porque há uma lucidez universal. Para os espíritos mais evoluídos, eles vêm até o nosso interior, como a gente já viu em muitas obras do André Luiz, né? Ele olha para aquela pessoa muitas vezes doente, aquele espírito, ou um espírito que está chegando para conversar com ele, ele vê, às vezes, outras encarnações desse espírito, ele vê o que se passa no íntimo. Então, a visão tem um conceito muito mais abrangente do que a gente possa se referir aqui. Agora, a audição também. Para os espíritos mais evoluídos, que ele está falando na 250, é que ele já consegue quando ele não quer ver alguma coisa, ele não vê. Quando ele não quer ouvir, ele não ouve. Ao contrário dos mais materializados, eles não têm esse controle. Eles não têm essa triagem. Eles são obrigados a ver e ouvir o que os cercam. A gente vê o umbral, o filme Nosso Lar. Ele não consegue deixar de ouvir as pessoas o acusando, ele não consegue deixar de ver aquelas pessoas. Então, quanto mais a gente tem domínio do perispírito, mais a gente vai conseguir domá-lo. Não sei se essa palavra é certa, mas a gente vai conseguir, como ele é o espelho do espírito, a gente vai conseguir cada vez mais que seus atributos sejam a nosso favor. Nós vamos ter domínio sobre as suas propriedades. A audição nos espíritos também é inerente ao ser, e por isso pode perceber até os sons imperceptíveis aos nossos sentidos obtusos. Aqui eu gostaria de falar da questão 251, quando é perguntado sobre a música. Eu achei para vocês, na Revista Espírita de 1858, um relato de Mozart. Então, eu vou parar aqui e colocar no relato dele sobre a música.
Eles perguntam para Mozart. É de janeiro, pessoal. É de janeiro de 1958, a revista espírita no qual eu tirei. Eles perguntam, o que é a melodia? Mozart responde, para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte. No murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento. As flores rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Se bom e alcança este planeta por tuas virtudes. Bem escolhesses cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver este mundo onde somos tão felizes. Aqui somos todos muito caridosos, tudo é belo, a natureza tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditar em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Pudesse eu inspirar-vos bastante o amor ao bem, a fim de vos tornares dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com outras aqui. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não. Nenhuma música vos pode dar uma ideia do que temos aqui. Ela é divina, ó felicidade. Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Aqui não temos instrumentos. São as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra, e isto a uma distância incomensurável nos mundos superiores, isto é, ainda mais sublime. Então, aqui ele está falando do que é a música no mundo feliz. Voltemos para a nossa audição. Deu para vocês entenderem como é percepção diferente? Que depende da evolução do espírito do planeta em que ele habita? Agora eu não estou vendo mais ninguém. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém quer comentar a carta de Mozart? Eu já li em vários lugares vários livros que eles falam que a música deles é celeste, né? É uma música celestial, né? Então, que a percepção de som, de audição, é muito mais complexa do que a gente pode perceber para os espíritos, principalmente os mais evoluídos, porque aqueles irmãos ainda muito materializados, eles não diferem muito da gente no físico, porque eles são muito materializados. Mas há sons e formas e cores que ainda a gente não tem a capacidade. Por isso que o nosso corpo físico é comparado, muitas vezes, a um escafandro. É muito limitado para a gente. Pode seguir, pessoal? Pode. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim,
No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz, como a gente já falou. Bom, agora os sofrimentos físicos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. Aqui ele está falando assim, que há sofrimento, mas não físico, porque os espíritos no plano espiritual não têm mais o corpo físico. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas. Não podem sentir a fadiga como entendeis. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual, é inteiramente moral o seu repouso. Isso significa que ele deixa de trabalhar, a mente dele não fica em ação. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Aqui vamos fazer um parêntese e perceber que é claro que os espíritos muito materializados, eles sentem muito sono. E mesmo os que não são tão materializados, quando chegam no plano espiritual, eles não conseguem se desvencilhar de todas as impressões da matéria de um dia para o outro. Eles precisam de um tempo. Por isso que muitos deles ainda precisam de alimentação, precisam de sono, porque eles ainda estão cheios de impressões. E a gente deve sempre ter em mente que o perispírito, ele vai de acordo com a mente. Se a mente guarda as impressões da matéria, o perispírito vai sentir essa necessidade. Mas não é uma necessidade física, porque nós não temos mais o corpo físico, mas ela sim nos parece. Deu para entender, pessoal? Glaucia, Oi. E o que a gente, assim, no sentido de dor, então, essas sensações que o perispírito guarda, principalmente quando ele é vitimizado por acidentes, perda de órgãos, entendeu? Quando o desencarne vem dessas formas trágicas, ele carrega sensações, né? Desses traumas sofridos, não carregam? Isso não é uma dor, então, mas ele recebe tratamento também no plano espiritual, não recebe? Para esse refazimento? Com certeza, porque a mente dele está cheio dessas impressões. A gente vai ver o caso de também da Revista Espírita de 58, de um homem que sentia frio, um espírito que sentia frio. E um outro de um amputado, que ele cita também no Livro dos Espíritos. Aí vai dar para você entender melhor. Quer ver? As sensações do corpo só podem ser tomadas a título de comparação, jamais por analogia. A dor que os espíritos sentem não é uma dor física propriamente dita, mas uma reminiscência tão penosa quanto a dor real. E a gente vai ver mais sobre isso, Ana. Tá. À medida que o espírito se purifica, menos sensações dolorosas ele sente, já que o perispírito vai se tornando menos grosseiro, menos sujeito à influência material. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não como homem de uma parte apenas do ser. Mas, de um modo
de que modo ele as tem e ignoramos-lo. Quer dizer, como se dá essa percepção global no perispírito de visão, audição, de tudo, ainda não se sabe. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como o é, por falta de termos próprios. Quer dizer, eles não conseguem achar uma linguagem que faz com que nós entendemos tudo isso. A gente não tem um cabedal ainda no linguajar para conseguir imaginar como se dá essas sensações globais. A dos selvagens, para traduzir, ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, é como um selvagem que você vai explicar doutrinas filosóficas, arte, ciência, ele não consegue ainda ter essa percepção e entendimento. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Isso, a gente está falando, os que já dominam a plasticidade do perispírito. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos desse mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples, nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. E quanto mais livre estiver da influência dessa ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. As pessoas, com certeza, ainda sentirão fome. A gente está habituada a uma alimentação, a ter sede. Nós chegaremos ao plano espiritual. Vamos combinar que ninguém vai para um lugar muito materializado. Uma colônia no umbral, tipo nosso lar. E com certeza a gente ainda terá muita vontade de comer, muita sede, de dormir, como já falamos. Então, quanto mais a gente for se desvencilhando dessas paixões, mais fácil será a nossa adaptação ao mundo espiritual. Com certeza, aquela sopa aguada vai ser muito difícil para mim. Eu já não gosto de sopa. Eu vou ter muitas saudades assim da comida japonesa, né? E a Nelcione sempre fala, vamos tomar aquela água vaporizada de maçã, tudo muito mais fluídico, sabe? Lembrando que no nosso lar teve até uma revolução por causa de comida. Quem leu lembra dessa parte. E então eles conseguiram muito, através de muito esforço, o governador deixar a alimentação dessa colônia muito mais sutil. Vocês lembram desse capítulo? Ixi, não lembro, não. Então, vai lá dar uma olhada. Ele vai explicar toda a história do nosso lar e vai falar sobre comida.
É muito interessante isso. Bom, aqui a gente vai ter um esquema assim. O ambiente traz uma dor no corpo físico, que passa pelo perispírito, que sente o espírito. Havia um homem, ele era, enquanto na matéria, ele era muito... Aquela palavra de gente que quer economizar, eu não me lembro, sovina. E ele não deixava que acendesse nada na casa dele para esquentar, para não gastar. Então, ele fazia a família, ele mesmo, passar muito frio. E há uma comunicação no grupo de estudos dele, ele pedindo para que ele deixassem ele ficar ali com eles durante alguns dias, porque ali tinha uma lareira e ele sentia muito frio. Isso deixou Kardec, assim, com muitas questões. E quem responde é São Luís. Então, ele pergunta: sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais questões não são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação como fato. Após essas considerações registradas por Kardec na Revista Espírita de 1858, do mês de dezembro, o codificador pede ao Espírito São Luís explicações sobre a penosa sensação de frio de o espírito que dizia sentir. Esse relato intrigou Kardec de tal forma que o levou a indagar de São Luís. Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonhas, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? O espírito, então, lhe respondeu com outra pergunta: tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo, porque ele tinha a lembrança do frio. Isso ficou impregnado na sua mente. Refletindo sobre essas informações, Kardec concluiu: disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado a essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. No entanto, o benfeitor espiritual enfatiza: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que não há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Deu para vocês entenderem, pessoal? Alguma dúvida? Por exemplo, você imagina a gente chegando no plano espiritual. A gente com uma túnica, que a gente é espírito evoluído, bem branquinha, assim, com tecido bem leve. De repente, a gente é atraído para o Polo Norte. Aí a gente vai ver aquela neve. A gente vai sentir frio? Porque a gente tem a lembrança de que aquele lugar é de muito frio, mas a gente não tem mais o corpo físico. Então, essas relações ficam impregnadas em nossa mente. Conforme a gente vai se habituando a uma nova realidade, como se a gente fosse a um país visitar, a gente vai se adaptando. É claro que a gente já não vai mais sentir, mas mesmo no início, a gente ainda está muito impregnado com essas lembranças de dor, de sensações de frio, de fome, de sede. O corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa,
mas não pode ter ação física. Isso é o que a Ana perguntou. A pessoa que desencarna num acidente ou de uma doença, lembra-se que André Luiz, ele tinha aquela ferida ainda, né? E depois ele vai para o hospital, Lísia cuida dele, ele passes energéticos, mas tudo isso é reminiscência da sua mente agindo no corpo perispiritual. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se, pois não é física. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito deste mal como se fosse real fora? Não havemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costuma sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida de dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Conseguiram entender, pessoal? Tem alguma dúvida? Para mim está perfeito. Acho que na mediunidade a gente vê muito isso, né? O espírito ele leva muito essa reminiscência da dor, do calor, do frio, da fome, ou um acidente, ou uma doença. Ele tem muito dessas impressões. Então você vê isso muito na mediunidade, né? E tem hospitais Ai, sim. para isso, porque tudo é um processo. Não adianta falar para ele, você não tem mais um corpo físico, você não está sentindo dor, porque é real. Tudo é real para ele, tudo é real. É Porque real. tudo está na mente. Uhum. E se a gente for analisar muitas coisas para a gente coloca em nossa mente e acaba se transferindo para o físico mesmo. Às vezes a pessoa acha que tem uma doença, ela acaba materializando no corpo até físico dela essa doença. Ele somatiza, né? Então, O corpo físico. e hoje em dia a ciência está cada dia mais mostrando para a gente a somatização de doença, que muitas vezes são problemas na alma, e apenas refletindo no corpo físico. Tem pessoas que são tão impressionáveis, dela ouvir um relato de alguém com uma coisa, ela se acha que ela já tem alguma coisa. Então Começa ela a sentir a mesma dor, né? começa a sentir a mesma coisa e ela acaba somatizando algo que ela nem tem nela, porque ela mesmo colocou dentro de si que ela tem aquilo. E às vezes, realmente, você vai fazer todos os exames, ela não tem nada. Né? Então, aí é o caminho contrário, né? É o É, que passa pelo espírito, vai para o corpo. sim. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, que também é muito importante, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, a quantidade de espíritos que não perceberam e não fazem mais parte da materialidade é muito grande. Nas situações tão comoventes que nos revelam os suicidas, os supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar às explicações que passamos a resumir. As percepções e sensações sentidas pelos espíritos são mediadas pelo perispírito. O princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais.
Daí o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa, porque a dor está em tudo. Não se confundem, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente como as do corpo. Essas últimas, só por comparação, as podemos tomar e não por analogia. O espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, como já falamos. Se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Vemos visto atravessar chamas, sem experimentarem qualquer dor. Quer dizer, nada de material o afeta. Nenhuma impressão lhes causa. Conseguintemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física, como a gente já viu. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma remissão. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Olha, com o Paulo a gente já viu que o estado do espírito por ocasião da morte pode, assim, tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Isso significa que não há um desprendimento instantâneo. Às vezes, ele crê não estar morto, por isso que se sente vivo, vê ao seu lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, são espíritos que experimentam muita angústia, muito sofrimento, que eles sentem todo, que eles estão ainda presos ao corpo físico. E muitos espíritos a gente recebe assim, e eles estão em sofrimentos avassaladores. Um suicida certa vez disse: não estou morto, acrescentava. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porque ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se pode tirar dos fatos, quando atentamente observados. Então, ele estava vendo lá o seu corpo, os vermes o corroendo, ele tinha ainda, conservava uma ligação com o corpo físico, mas a imagem o fazia sentir também. O impressionava. Então, ele sentia todo esse sofrimento. Aqui a gente fala de matéria, não lembrando que o perispírito é matéria, mas é uma matéria quintessenciada. Ela vibra de uma forma diferente. Então, por isso que ela não está, independe de calor, de frio, do verme que corroía, porque é um outro estado da matéria. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e o transmite ao espírito, por intermédio do perispírito. Então, ele é um fluido nervoso.
Então, a gente vai guardando todo aquele que o perispírito é o nosso HD. Nós vamos guardando tudo nele. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por não haver nele espírito, nem perispírito. Porque espírito e perispírito já deixaram o corpo. Esse, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, já não lhe chega por o conduto limitado que se torna geral. Não sendo o perispírito realmente mais do que uma simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. Lógico, será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inassensível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isso é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Esse é um resumo de tudo que a gente já falou. Alguma dúvida, pessoal? Como se processa a dor? Por que há impressão? Por que há esse tipo de sensação? Não? Podemos concluir... Não estou conseguindo ler aqui. Podemos concluir com Kardec que os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem ou ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que por punição se acham temporariamente nas trevas. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Cada caso é um caso, né? Sim, com certeza. Mas assim, que nem no umbral, os que vão direto para o umbral também sente e as dores, os inimigos, vamos dizer assim, deles, né, cobrando, né, mas é complicado, como que eu vou explicar? É que, principalmente assim, do umbral, se eles não têm, assim, um socorro imediato, eles vão ficar lá séculos desse jeito, com essas impressões. Por exemplo, a dor, a fome, a sede, fora os seus inimigos, eles vão ficar lá até esses que não têm socorro e esses que também não querem socorro. Eles vão ficar com essa impressão até eles aceitarem a ajuda. Então, Rô, a gente tem como exemplo muito o que o André Luiz nos passa. O que ele... Qual é o sentimento dele? Ele sentia muita fome, muito frio, ele sentia ainda a dor da cirurgia, que ele morreu numa cirurgia. O que fez, o que foi o gatilho que mudou? Ele caiu em si, ele teve um processo de reflexão. Esse processo vai ter a duração que cada espírito vai precisar. Então, eu me lembro muito bem que ele fala que nada do que ele tinha de material, nenhum diploma, nada do que ele tinha visto dava conta do que ele estava passando naquele momento. Então, ele nunca tinha se atentado a uma vida espiritual, a cultivar isso dentro dele.
e chegou num estado limite dele. A gente vê isso também na parábola dos dois filhos, do filho pródigo, onde ele chega no limite. E aí há uma interiorização, como aconteceu com o André Luiz. Ele fica horas em prece, ele não sabe nem precisar quanto tempo ele ficou. E aí ele acessa uma vibração diferente. Aí ele teve condições de ser socorrido. Lembramos que a mãe dele e todo o pessoal do nosso lar já haviam acompanhando ele, mas ele não conseguia enxergar, porque os olhos dele não estavam treinados para essa percepção. Aí ele teve condições de ser resgatado. Cada espírito vai precisar de um tempo para isso, né? Aí é muito difícil cada caso realmente vai precisar de um aprendizado. E ele chega no nosso lar ainda, ele precisa de muitos cuidados médicos, como foi mostrado. Aí ele começa um longo caminho de entendimento, porque tudo era muito diferente para ele. Difícil de entender, né? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Rosibéria queria falar alguma coisa? Não, tudo bem. Tranquilo, fica tranquila. Então tá jóia. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, a gente vai treinando os desapegos, né? Da comida, da bebida, né? É para se pensar e se preparar, né? Tem uma frase que a gente não sabe nem respirar direito, né? Então, a gente vai ter que reaprender tudo, e não é de um dia para o outro. É fácil. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa, Gláucia. Oi. Eu adoro sopa, então eu não vou sofrer como você. Idem, viu? Nós não vamos sofrer, então. Amo sopa. Ai, gente, eu tô pior que vocês. Eu tô bem pior. Eu falo que só um copo d'água já bastaria, não precisaria de mais nada. A gente que come demais aqui nesse planeta. Pois Eu é. falo isso sempre aqui em casa. Bastava um copo de água, tudo estaria resolvido. Ainda mais para nós, dona de casa que cozinhamos, seria ótimo. Eu vou falar porque o pessoal aqui não comer mais, só beber água. Então, a gente pode passar para as vibrações. Você vai fazer antes as tarefas da próxima semana ou vai deixar para colocar no grupo? Podemos fazer. Você anota para mim, Regina? Sem problema. Tudo bem, Gabriel? Será que ele está ouvindo a gente? Ah, manda um beijo para todo mundo, principalmente para o bebezinho. Nós também. Mas logo, logo vocês vão poder participar de novo. Vão assistindo as aulas no YouTube, se vocês puderem. E manda um beijo para todo mundo e um apertão no Joaquim. Bom, pessoal, quem gostaria de fazer a prece inicial? Eu faço. Ivana. Ivana. Deixa a Helenice fazer a Seara, que faz 2 semanas que ela tenta fazer. Agenda cristã? É. Mas será que ela vai voltar próxima semana? Eu acho que sim. Eu coloco ela, Helenice.
Quem faz o evangelho? Faz, Eu Ana. faço, Ana Lúcia. Eu faço a vibração. Aí ficou faltando a prece final. A Rosângela. Ei, Rosângela. Gente, não faz isso. Ela já vai fazer hoje. Ela já está craque. Aí você já treina para a próxima semana. Gente, vocês não estão entendendo. Gabriela está falando para você fazer, Rosângela. Não. Mas quem faz a inicial, faz a final, você vai fazer a final também. Bom, depois se ela põe ela, depois se ela não quiser, ela deixa avisado lá, a gente escala outra. Tá bom, Rosângela? Pode ser assim? Se ninguém fizer, eu faço a vibração e já faço a final. Tá bom. Tá bom, Eu posso fazer também. Tá bom. Sem problema, Rosângela. Não fica preocupada. Vamos então agora, depois dos ensinamentos da noite de hoje, mais fortalecidos e abastecidos e harmonizados com todos esses ensinamentos sobre as leis morais, vamos doar o que melhor temos de nós, vibrando primeiramente por todo o universo, por todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra, todos os países, principalmente os países que se encontram em conflitos, em guerras, que passam fome, misérias, os refugiados. Vamos vibrar aqui pelo nosso país, todos os seus governantes, muita luz para todos. Vamos vibrar por todos os necessitados, todas as crianças órfãs, a juventude marginalizada e a velhice desamparada. Vamos vibrar por todos os encarcerados, vamos vibrar por todos os doentes do corpo e da alma, vamos vibrar por todos os suicidas e pelos desencarnados sofredores, vamos vibrar por uma confraternização religiosa, que todos pensemos mais no lado espiritual do que material. Vamos vibrar por todas as casas de Deus que ensinam o Evangelho de Jesus, em especial o nosso centro e todos os tarefeiros. Vamos vibrar também por todos os hospitais, em especial todos os doentes do coronavírus e também todos os profissionais que trabalham na linha de frente. Vamos vibrar por todos os lares desajustados e vamos agora pensar num caso particular ou uma pessoa para quem queremos emanar vibrações de muita luz. E também vamos agora mentalizar a Helenice, vibrando muita luz, muita energia positiva para ela e para os seus familiares que estão doentes, vítimas da Covid-19. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Continuando assim, agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta noite de estudo. Obrigada a todos os envolvidos, encarnados e desencarnados. Obrigada pela essa explicação do tema de hoje, que foi muito bela. E continuemos a praticar com louvor e amor as leis divinas de Deus e sem deixar de esquecermos o ensinamento em nossa jornada, que o Espiritismo estimula a nossa fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz supor com resignação as vicissitudes da vida. Que assim seja. Que assim seja. Você já está de parabéns, viu, pela prece, viu?
Ela termina